recebê-lo aqui nesta manhã, mais uma vez. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre este trabalho. Pai Santo, Deus bendito, nós te somos muito gratos pelo privilégio que nos dás de servir o Teu nome. Te agradecemos, Pai, pela bênção que é estarmos aqui para recebermos notícias do campo, daquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, no meio do Teu povo, resgatando eleitos para o Senhor. Amém. Te agradecemos pela vida do Teu servo, o reverendo Paulo, por tudo que o Senhor tem feito por ele, e pedimos que nos abençoe nesta manhã, que enche o nosso coração de desafios, de chamada para anunciarmos o Teu nome, e que o Teu nome seja glorificado em tudo. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Passa a palavra então, reverendo Paulo. Obrigado. Irmãos, tá ligado aqui? Okay. Irmãos, é com muita alegria e gratidão no coração que nós estamos aqui novamente nesta casa onde nos formamos pela graça de Deus. E lá na Guiné-Bissau nós temos 27 línguas diferentes e uma etnia com a língua majoritária é a língua balanta. E quando a gente quer agradecer a Deus, a gente fala Nhala Abeni. Então quero agradecer a Deus, primeiramente ao reverendo Ageu, diretor do seminário, que a primeira vez que eu mandei um e-mail solicitando apoio, ele divulgou aí o desafio e alguns professores aceitaram o desafio e foram dar aula na Guiné-Bissau, reverendo Jair, reverendo Márcio Alonso, e esperamos receber outros professores e futuros formandos também, após formar, que quiserem também dar sua contribuição na Guiné-Bissau, serão bem-vindos em nome de Jesus. Agradecer ao reverendo Márcio, capelão, que nos convidou, aí eu lembro com gratidão a professora Raquel, que tanto aí nos abençoou também minha filha, outros professores, que Deus abençoe o JMC. Então nós somos missionários da PMT e PB na Guiné-Bissau, África Ocidental, desde 2011. Nós trabalhamos principalmente na formação de pastores e também no apoio na plantação de igrejas. Nós vamos fazer da seguinte maneira, como nós temos um tempo bom até meio de meio, primeiramente nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, porque nós pensamos e praticamos missões a partir da palavra. Então, uma reflexão bíblica sobre missões, depois nós teremos uma apresentação de fotos do trabalho e depois uma oportunidade de perguntas aí sobre o trabalho, sobre missões. Esperamos que esse seminário continue caminhando e crescendo, formando pastores que vão para o campo missionário ou que nas suas igrejas, movam as suas igrejas para missões. Então, graças a Deus, o JMC tem se destacado, não somente numa boa teologia, um seminário reformado, mas também essa ideia que reformado também faz missões, né? Não é aquela pessoa que, na verdade, quem ama Jesus, ama a palavra de Deus, e que tem uma visão teológica reformada, deve ser aquele mais apaixonado por missões, mais dedicado na obra missionária. Foi assim com Jesus, com Paulo, com Calvino, com outros de William Carey e outros missionários aí, tá bom? Então tá de parabéns no seminário, que ele continue crescendo aí, formando pastores nessa visão de missões. Atos capítulo 11, 19 a 30. Nós vamos usar a igreja de Antioquia como uma igreja que frutifica em missões. Não era uma igreja perfeita, como nenhuma igreja perfeita é, mas que de fato frutificou em missões no seu tempo. E vocês vão ser pastores que vão plantar ou pastorear igrejas. Então que a igreja de vocês a igreja que vocês plantarem ou que estejam pastoreando, que possa ser uma igreja que frutifique em missões. Atos capítulo 11, nós leremos por enquanto o versículo capítulo 11, a partir do versículo 19, nós vamos ler até o 26, mas vamos usar ainda até o capítulo 13 para dar um contexto mais amplo da igreja de Antioquia. Por enquanto, Atos 11, 19 a 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor.
E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então o reverendo já orou, já pediu a bênção de Deus, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento. Irmãos, uma árvore cheia de frutos embeleza a vista, alimenta os famintos e glorifica o seu Criador. Nos meses de abril e maio, nós vemos isso acontecendo anualmente na Guiné-Bissau, com os pés de caju. O caju, a castanha, sobretudo, é o produto de exportação da Guiné-Bissau. E a Guiné-Bissau é o 6º país em exportação de castanha de caju. Assim como os pés de caju, cheios de frutos, são uma bênção para os guineenses, uma igreja que frutifica em missões também é uma bênção para a sociedade, é uma bênção para o seu país, é uma bênção para o mundo. E o bom exemplo de uma igreja que frutificou em missões, que deu frutos na área de missões, foi a igreja de Antioquia. No plano humano, ela surgiu através da perseguição. Os irmãos foram perseguidos lá em Jerusalém após a morte de Estevão, e muitos judeus, especialmente os judeus helenistas, saíram pregando a palavra, primeiramente aos judeus, de fala helenista, depois também aos gregos. E aí Lucas vai relatando o crescimento dessa igreja, aí fruto desse agir de Deus. E como Lucas relata aqui no livro de Atos, no capítulo 11, e 12 e 13, falando dessa igreja, nós vemos que não era uma igreja perfeita, e como perfeita nenhuma igreja na face da terra, mas era uma igreja que se tornou uma referência na expansão de missões no seu tempo, se tornou uma bênção para os gentios, enviando aí missionários, sendo a base missionária de Paulo e de sua equipe. Então se tornou uma grande bênção para a pregação do Evangelho, para que o Evangelho chegasse aos povos, às nações. Por isso nós podemos afirmar com certeza que a igreja de Antioquia foi uma igreja que frutificou em missões. E quais são as características, as marcas principais de uma igreja que frutifica em missões? Aí seguindo aí o exemplo da igreja de Antioquia. Então a primeira marca principal é que ela experimenta a ação soberana de Deus nela e através dela. O texto que nós vemos aí de Atos 11, 19, especialmente aí o versículo 21, fala, a mão do Senhor estava com eles. Os irmãos saíram pregando a palavra, e aí Lucas fala, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. Versículo 24, versículo 23, tendo eles chegado, vendo a graça de Deus. Nós sabemos que Lucas escreveu Atos para mostrar o que Jesus fez e ensinou, o Evangelho de Lucas para mostrar o que Jesus fez e ensinou, e Atos, o segundo volume, para mostrar o que Jesus continua fazendo e ensinando agora através da igreja, dos apóstolos da igreja primitiva. O próprio Lucas, lá no final do livro de Atos, Jesus falou para os discípulos, vocês ficam em Jerusalém, vocês não saiam agora até que do alto sejais revestido do poder. Então, Atos capítulo 2, temos a descida do Espírito Santo, e Pedro se levanta e começa a pregar. Agora a igreja está capacitada, porque Jesus foi e mandou o Espírito Santo de Deus para fazer a obra missionária. E Lucas quer deixar bastante claro que, primeiramente, na obra missionária, quem age é Deus. É o Deus soberano que age primeiramente, Ele que tem um plano redentor para o mundo, que enviou o Filho enviou o Espírito, o Pai e o Filho, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo enviaram a igreja. E Lucas, aqui no seu relato, destaca claramente que, primeiramente, é Deus que está agindo, é Deus que está operando, é a mão do Senhor que está convertendo as pessoas. É o Espírito Santo que está agindo na igreja e através da igreja, para que ela possa ser uma bênção até os confins da terra. Então a gente percebe claramente, não somente aqui, mas em todo o livro de Atos, você percebe essa ação soberana de Deus na igreja e através da igreja, para que o propósito de Deus se cumpra, para que aquilo que Lucas falou lá em Atos 1:8, ser uma testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, se cumpra, porque Deus está agindo na igreja e através da igreja. A mão do Senhor, a graça de Deus está agindo, e as pessoas estão se convertendo, a igreja está surgindo. Não é uma igreja de verdade, uma igreja que frutifica em missões, de fato ela nasce pela operação do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra é pregada, o Espírito gera um novo nascimento, e não é igreja verdadeira, não é igreja de verdade, igreja que frutifica sem a ação sobrenatural de Deus nela e através dela. Então nós vemos aí Deus agindo, a mão do Senhor. Então, se queremos que de fato a nossa igreja seja uma igreja que frutifique missões, primeiramente nós temos que clamar, porque é Deus que tem que agir primeiro, em nós e através de nós. E Jesus, antes de falar para os discípulos, ide, Ele falou, vinde a mim, eu vos farei pescador de homens. Eu preciso trabalhar em vocês, por vocês e através de vocês.
E seminarista gosta de quer logo sair fazendo, não vou plantar a igreja, tem uns aí, eu não vou plantar a igreja em tal lugar, que bênção. Mas a obra, Jesus também quer trabalhar primeiramente em você, para trabalhar através de você, trabalhar na igreja e através dessa igreja. Primeiro nós somos chamados para ir, sermos transformados para, então, pregar e discipular. É bom que você vá, que tenha esse interesse, essa vontade, mas, Senhor, ore. Senhor, trabalhe em mim, através de mim. Peça, ore pela sua igreja, ore pela nossa denominação, pela IPB, para que Deus continue trabalhando em nós, através de nós. Continue trabalhando através dessa amada igreja, que graças a Deus tem começado a se despertar, sobretudo nessa área de missões. Graças a Deus temos sido uma referência já, sobretudo na formação de pastores, de obreiros. E hoje, por incrível que pareça, nós temos recebido na PMT, a PMT tem recebido várias solicitações de apoio para ensino teológico no mundo todo. Então, e tem visto a IPB como uma igreja ainda de linha reformada. Então isso tem sido uma bênção. Mas nós temos que orar cada vez mais para que Deus continue agindo em nós, através de nós. Para que a nossa igreja, a igreja que você pastoreia, a igreja que você vai plantar e a nossa denominação, continue sendo essa igreja, onde Deus está trabalhando nela e através dela, para que cumpra o seu propósito soberano. Mas como a gente não pode se delongar muito, eu vou avançar para o segundo ponto. Então a primeira característica de uma igreja que frutifica missões é uma igreja onde Deus trabalha nela e através dela, de forma soberana. Segundo, é uma igreja que se empenha. Eu vou aqui colocar pregação do Evangelho, ensino da palavra. Poderíamos colocar aqui plantação de igreja, poderíamos resumir tudo isso para ficar melhor homileticamente, não ficar um ponto comprido. Uma igreja que cumpre a grande comissão. Veja que a igreja de Antioquia se empenhou na pregação do Evangelho e no ensino da palavra de Deus, na plantação de novas igrejas pelo mundo. E aí o texto é bem claro. Aqueles irmãos que começaram a igreja, que foram perseguidos, saíram pregando a palavra, versículo 20, eles saíram pregando, anunciando o Evangelho. Versículo 21, a mão do Senhor era com eles e muitos se convertiam. E aí no versículo 26, Paulo e Barnabé ensinaram a palavra durante o ano, e aquelas pessoas que foram convertidas pela pregação do Evangelho. E a gente podemos dizer que pela pregação do Evangelho o Espírito Santo gera convertidos, pelo ensino regular, sistemático da palavra, o Espírito gera discípulos de Jesus. E nós não podemos separar evangelismo, discipulado e plantação de igreja. Tudo está interligado. Por isso que eu quero colocar aqui, resumindo a grande comissão, é o que está lá na grande comissão, porque muita gente, as pessoas vão, Jesus te salva, morreu na cruz por você, e fez evangelismo, deixou a pessoa lá, e não há uma continuidade, um discipulado. E também essas pessoas que se convertem, elas têm que ser reunidas em igreja, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que a igreja fez aqui, os irmãos fizeram. Então havia esse empenho na pregação do Evangelho, no anúncio das boas novas, que em Cristo Deus salva o pecador, e havia um empenho no ensino regular, sistemático da palavra, para que aquelas pessoas que se convertessem se tornassem discípulos. E a gente percebe bem claramente na igreja de Antioquia. E é tanto que Barnabé chegou lá e viu que de fato estava acontecendo um mover de Deus, e aí ele foi à procura de Saulo, porque ele precisava de alguém para ajudar. Sobretudo ele já sabia que Deus estava fazendo uma obra na vida de Saulo, e Saulo tinha esses dons mais específicos de ensino, de pregação. Barnabé era mais o dom da exortação, o dom do conciliamento, daquele mais informal, então nós pastores precisamos admitir, como Barnabé, nós somos limitados, trabalhamos em equipe, precisamos de cooperadores que trabalham junto conosco, e sejamos humildes para admitir. Mesmo que você pastoreie uma igreja, às vezes é necessário você ter, e sobretudo, tanto outros pastores, quanto também presbíteros e nos ministérios, pessoas que de fato possam te ajudar em algumas áreas, que talvez você não é completo em tudo. Então Barnabé foi à procura de Saulo. E diz o texto que durante um ano inteiro eles ensinaram a palavra de Deus, e ali os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Jesus. Então veja o empenho da igreja, o esforço na pregação do Evangelho e também no ensino regular da palavra. Havia empenho dos líderes, também havia dedicação dos irmãos para aprender, e ali uma obra foi feita. Então toda igreja que de fato frutifica em missões, ela tem que ser uma igreja que está empenhada na evangelização, no discipulado, na plantação de igreja, ou seja, onde há um ensino fiel da palavra, uma pregação, movendo os irmãos para evangelizar, e ensinar os convertidos, os membros, discipular as pessoas, ensinar, de fato, fazer discípulos.
Porque tem uma igreja cheia de crentes, cheia de pessoas, é bom, cheia de presbiterianos é bom, mas o alvo é cheio de pessoas, de presbiterianos, de discípulos de Jesus. O alvo da grande comissão é que essas pessoas que frequentam as nossas igrejas sejam convertidas, sejam membros, sejam discípulos de Jesus. E para isso é preciso, de fato, aquele esforço dedicado da igreja, pastores sendo fiéis, nutrindo espiritualmente a igreja, ensinando a palavra, como a gente percebe na igreja de Antioquia esse empenho da liderança da igreja. Porque isso tem a ver primeiramente com liderança. Ensino, pregação, tem a ver sobretudo com a liderança da igreja. Esse plano, sistemático para poder ensinar a palavra de Deus. E a gente percebe na igreja de Antioquia esse esforço de Barnabé e Saulo. E aí os irmãos se tornaram discípulos. Fazer um discípulo é levar o convertido a ter a visão de Cristo. Aquilo que vocês agora sempre ouvem, não ter uma cosmovisão cristã. Ou seja, enxergar a vida da perspectiva de Cristo. Mudar a vida segundo o princípio da palavra. É fazer a pessoa dizer como Paulo, agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então esse é o alvo, fazer o discípulo a entender, agora a vida não é sua, é de Cristo. Você não tem vida, mas viver a vida de Cristo é a melhor coisa para nós. Ele é o autor da vida, então ele sabe conduzir bem a nossa vida. Então o discípulo não deve ter medo de entregar a sua vida para Jesus. Então esse é o nosso desafio. E uma igreja, toda igreja, tanto a igreja de Jerusalém, o ensino estava lá presente, a pregação do Evangelho, o ensino lá, nós vemos Atos capítulo 2, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. A Antioquia, que foi filho aí lá de Jerusalém, também cresceu, as igrejas que cresceram, e na história de missões, na Genebra de Calvino, eram igrejas que de fato estavam empenhadas na pregação do Evangelho, no ensino da palavra. Isso é básico. É por isso que nós, presbiterianos, às vezes somos tidos como um pouco chato no negócio de ensino, né? E o pastor tem que se preparar bem. Alguém chegou para mim e falou assim, reverendo, esse negócio de seminário, para quê? Ficar lá, seminário para quê? Os discípulos não fizeram seminário. Como dizia um colega meu, quase que eu rasguei as vestes, né? Porque eu falei, não, eu pego todos os diplomas que já consegui pela graça de Deus, rasgo tudo para ficar 3 anos com Jesus ali, aquele seminário ali intensivo. Como é que você pode dizer que os discípulos não fizeram seminário? Ali é pós-doutorado, ali é 3 anos direto sendo orientados, exortados, disciplinados diretamente pelo mestre. E alguém chega para nós e diz que não precisa de seminário, não precisa se preparar. Porque ele fala, não, eu preciso só pregar Jesus. Mas quando ele abrir a boca, qual é o Jesus que ele vai pregar? Então ele precisa de ensino, precisa de teologia, porque qual é o Jesus que ele vai pregar? Então tem que ter um ensino. Então, se você que está chegando no 4º ano, sobreviveu, persevere. E aqueles que estão começando, trabalhe na sua igreja, para que a sua igreja seja essa igreja forte, na pregação, no ensino. E aí, entenda que o ensino verdadeiro, bíblico, é um ensino não somente de informação, mas de transformação, né? É de vida para vida, de coração para coração. Então você vai ensinar para que o Espírito haja e aplique a palavra para que as pessoas sejam transformadas, sejam discípulos de Jesus. Então é importante essa ênfase. Terceira característica, já vimos 2, né, de uma igreja que frutifica em missões. Ela é uma igreja que recebe a ação de Deus nela, através dela. É uma igreja que se empenha na pregação do Evangelho, no ensino da palavra, na plantação de igreja, ou seja, o que cumpre a grande comissão. Terceiro, é uma igreja que, além de cumprir a grande comissão, cumpre o grande mandamento. A partir do versículo 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito Santo, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então veja aqui, a igreja, o ponto 2, falamos, a igreja cumpre a grande comissão. Aqui o ponto 3, a igreja cumpre o grande mandamento também. Aqui, queridos, é o lugar próprio para a ação social, ou se quisermos ser mais precisos biblicamente, os atos de misericórdia da igreja, ou as boas obras, a demonstração de amor, porque nós somos chamados para amar a Deus e o nosso próximo. Então é preciso que a igreja também evidencie esse amor com atos de
misericórdia. E a igreja de Antioquia entendeu essa realidade. A exemplo da igreja mãe de Jerusalém, que já era algo normal, comum na igreja mãe, a igreja estava sempre disposta a abençoar aqueles que sofrem, demonstrar esse amor na prática, não somente com palavras, mas com ações. Então o texto fala que um profeta chamado Ágabo, que desceu de Jerusalém, ele pelo Espírito, ele teve aquele entendimento que ia ter uma grande fome, e essa fome aconteceu nos dias de Cláudio, imperador, governou aí do ano 41 até 54, e os irmãos, os discípulos, né, da igreja, os membros da igreja, cada um segundo suas posses, fizeram uma oferta para abençoar os irmãos da Judéia, que eram, nós vemos nos relatos das cartas de Paulo, que era uma igreja pobre materialmente, os crentes da Judéia, e também os da Galácia, né, mas foram dispostos a abençoar. E aqui a igreja atendendo a mais um princípio bíblico, né? Fazer bem a todos, especialmente os da família da fé. Eles tinham aprendido com a igreja de Jerusalém, que cuidava dos seus membros, dos seus pobres, dos seus necessitados. Também assistiam os de fora também, mas sobretudo aqueles que estavam tendo necessidade no meio da igreja. Então, a igreja prontamente se dispôs a ofertar e abençoar aqueles irmãos da Judéia e mandaram uma oferta através de Barnabé e Saulo. No capítulo 12, versículo 25, a gente vê o cumprimento. Paulo retornou do cumprimento dessa jornada, que foi levar essa oferta de amor. E então é importante, queridos, ficou bem claro isso aqui. Lá na Guiné-Bissau nós encontramos muitas portas abertas para a pregação do Evangelho por causa do trabalho social das missões evangélicas, reconhecidas até mesmo por aquelas pessoas que não são crentes. Quando houve a Guerra Civil no ano de 98, muitas ONGs saíram do país e ficou os missionários, algumas igrejas que puderam ficar, e as ações de misericórdia geralmente eram feitas pela igreja. Então hoje você chega lá na Guiné-Bissau, apesar de 50% da população ser muçulmana, se eu coloco no meu carro uma missão evangélica, normalmente eu passo tranquilamente, porque há esse reconhecimento que é um trabalho social. Não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem que ser articulada, porque a pregação do Evangelho é Cristo. É Cristo, sua morte, sua ressurreição, é Jesus. E isso aqui não substitui a pregação do Evangelho, porque o foco da igreja, o foco da missão da igreja é a grande comissão. Mas a exemplo de Jesus que curou, que libertou, mesmo que ele se dedicou à pregação do Evangelho, Jesus não deixou de agir de forma com misericórdia, amando, curando, libertando os cativos, mesmo aqueles que não queriam nada com o Evangelho. Então, Jesus. A igreja primitiva também, e a igreja de Antioquia, seguiu esse exemplo de fato, demonstrar o amor através de ações práticas, né? Isso, segundo a nossa confissão de fé, a nossa confissão de fé diz o seguinte sobre essa questão, que as boas obras, deixa eu pegar a situação literalmente aqui da confissão de fé, para que a gente não erre na citação. Então, a nossa segunda, ela fecha a boca dos adversários e glorifica a Deus. As boas obras fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. Então, no devido lugar e pelas motivações corretas, esses atos de misericórdia da igreja, ela abençoa a igreja. Não é a pregação do Evangelho e não substitui a pregação do Evangelho. O foco da missão é a grande comissão, é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas, por causa do amor, e a motivação maior para nós fazermos esses atos de misericórdia não é a evangelização, é o amor. Porque muitas igrejas começam, nós vamos fazer para evangelizar. Aí eles começam a abençoar pessoas, aí as pessoas não respondem, elas desistem. Por quê? A motivação está errada. A motivação é o amor. Porque por amor a gente serve, independente das pessoas gostarem ou não, ou quererem ou não, ou responderem positivamente ou não. É o amor. E por que estamos fazendo isso? Não podemos deixar de pregar o Evangelho, de anunciar Cristo, de articular com palavras claramente a mensagem da cruz. Que é outra tendência aí na missiologia, né? E graças a Deus está sendo superada. Não, aquela ideia não. Eu prego o Evangelho só com minha vida. Se precisar, se necessário, eu uso palavras, né? Aquela coisa que alguém de JMC já está escolado com isso, né? Sabe que tem que pregar a palavra. Porque o Evangelho não sou eu na minha vida. Se as pessoas dependessem da minha vida, coitada, muita gente teria dificuldade para se converter, né? A minha vida, a sua vida, pode ser uma boa ilustração do Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo, morto, ressurreto. Não. A nossa vida pode ser uma boa ilustração do que o Evangelho pode fazer na vida de alguém. Como fez na vida de Paulo, na vida de Onésimo. É uma ilustração do poder transformador do Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo.
E é para ele que nós apontamos, e ele que tem que ser pregado, crucificado, morto, ressurreto, que virá outra vez, que é Salvador, é Senhor e reina, e que as pessoas precisam se voltar para ele. Então, é importante, irmãos, isso aqui fica bem claro, e é onde as missões, onde a missologia, muitas vezes, nós, reformados, divergimos um pouco nessa área, há muita discordância, às vezes confusão, por não entender bem essa questão da grande comissão e do grande mandamento. Aí alguns querem somente pregar e às vezes as pessoas estão lá analfabetas, eles não fazem nada para poder, como sabem, então, né, vamos, igreja, escola, na Guiné-Bissau no começo é necessário isso. Temos escolas, o trabalho social mais forte nosso na Guiné-Bissau tem a ver com escolas. Nós temos a missionária Cecília, que casou com um guineense, ela é diretora de uma escola que já tem 300 alunos na capital. Começou com o primeiro ano, segundo, terceiro, está na 6ª classe. Talvez, quem sabe, chegue a uma universidade, e o desafio é manter a visão cristã, né? Quando cresce assim, se torna grande, uma universidade, manter confessional com a visão cristã, mas é o desafio. É o desafio. Então vamos entender, a igreja de Antioquia entendeu, a motivação correta é o amor, ela não substitui a pregação do evangelho, mas faz parte, em obediência ao grande mandamento, diante das necessidades humanas, nós praticamos atos de misericórdia, e isso adorna o evangelho, honra a Deus, e até portas, prepara corações, né, para ouvir a mensagem que nós vamos pregar com os nossos lábios, a mensagem de Cristo. E um bom parâmetro para nós é a igreja primitiva também de Jerusalém, quando surgiu aquela necessidade da questão das viúvas, dos helenistas, judeus helenistas estavam sendo negligenciadas, os apóstolos perceberam a importância daquilo. Era importante, só que eles tinham que se dedicar à oração e à palavra. A pregação e a oração não deveria ser negligenciada por causa do trabalho social, mas o trabalho social não poderia ser negligenciado também. Então o que os discípulos fizeram? Prepararam pessoas capazes para aquela obra. Ela vai ser feita porque é importante, mas aquilo que é fundamental para o nosso chamado vai ser feito para manter a igreja na linha, até mesmo para que ela faça ação social ou atos de misericórdia baseado na palavra. Então os discípulos, os apóstolos, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então um parâmetro para nós. Vamos nos dedicar na pregação, no ensino, mas aí faz parte do amor. Ainda podemos... Agora no capítulo 13, só para nós fecharmos aí a visão mais completa da igreja de Antioquia, para a gente rapidamente aí, como eu estou falando para pastores aí, professores e também futuros pastores da IPB, há um ponto específico aqui, diretamente com pastores, né? Capítulo 13. Alguém lê para nós o versículo 1 e 2 do capítulo 13? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, considerado Lídia, Lúcio de Cirene, Manaém, Palácio de Herodes, Tetraco e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui está uma terceira característica importante de uma igreja que frutifica missões. Ela é pastoreada, é liderada por pastores consagrados a Deus, líderes consagrados a Deus. Lucas é taxativo e fala que esses homens, versículo 2, primeiro ele fala da diversidade, né, dessa unidade na diversidade. Não havia grupos, panelinhas, a rivalidade, e aí havia a possibilidade de conviver ali pessoas com nacionalidade diferente, alguém da África, Cirene, Lúcio, alguém que foi criado lá no palácio, Manaém, Paulo, um judeu, mas aí dominava a cultura helenista, Barnabé, também um judeu, mas lá cipriota, também criado lá na ilha de Chipre. Então, pessoas diferentes, culturas diferentes, mas estavam ali convivendo. E o nome de Paulo aparece até por último, mas não havia aquela preocupação de quem que é o mais importante, né? Porque eles eram consagrados a Deus. Logo, se eles eram consagrados a Deus, eles estavam preocupados que Cristo fosse glorificado. E aí diz o texto, no versículo 2, servindo, né? Aí de onde vem a raiz, leiturgos, servindo ao Senhor, conforme a vontade de Deus, servindo eles ao Senhor, jejuando. Então eles estavam ali orando, jejuando, atento para ouvir a voz de Deus, para que Deus era o centro do culto, da adoração daqueles irmãos, daqueles líderes. Eles estavam em perfeita consagração a Deus, dedicados a Deus, buscando a vontade de Deus, e o Espírito falou, e eles ouviram a voz de Deus, a palavra de Deus, estavam atentos para seguir o que Deus queria para a igreja. Então eram homens líderes consagrados a Deus. Deus era o centro. Então, se Deus é o centro da nossa vida, do nosso viver, do nosso respirar,
nós vamos ter a graça, o poder de Deus, até mesmo para poder conduzir a igreja também numa caminhada espiritual, numa jornada de fé, porque nós só podemos levar a igreja onde nós já fomos. Se estamos no torno da graça, se conhecemos de fato, temos experiência de viver na presença de Deus, nós temos mais graça e poder e autoridade para poder desafiar a igreja para estar na presença de Deus, para que se consagre a Deus. Mas se os líderes, se os pastores forem frios, desanimados, sem compromisso com Deus, de certa forma isso reflete na igreja. Tudo de ruim que acontece na igreja, o pastor não tem toda a culpa. Tudo de bom que acontece, o pastor não tem todo o mérito. Mas alguma coisa de ruim, alguma coisa de bom, de alguma forma, nós que estamos lá, principalmente o líder, tem alguma responsabilidade. Não toda, mas tem. Então, é preciso que a igreja tenha pastores fiéis, dedicados a Deus, para buscar a vontade dele, para conduzir a igreja na vontade de Deus, está disposta a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, através da palavra, que hoje está totalmente escrita, a revelação de Deus na palavra, para que a gente possa seguir e conduzir a igreja. Então, conduzir a igreja nessa direção, nessa caminhada de consagração. Como dizem, né, os papas da liderança, talvez vocês já ouviram, enquanto o líder corre, os liderados andam. Enquanto os líderes andam, os liderados sentam. Enquanto os líderes sentam, os liderados dormem. Enquanto os líderes dormem, os liderados morrem. Ou seja, o líder tem que estar sempre um passo à frente, não somente fisicamente, mas na visão, na disposição, sobretudo nessa área de missões, à frente, para conduzir a igreja. Porque nós só podemos dar o que temos, só podemos levar a igreja a um lugar que nós já chegamos. Se estamos no trono da graça, se somos pessoas consagradas a Deus, nós vamos desafiar a igreja para caminhar. Vocês têm que andar com Deus, porque a Bíblia fala, e eu estou procurando fazer isso. Como Paulo disse, sejam meus imitadores como sou de Cristo. É um desafio. Pouco de nós temos coragem de dizer isso. Paulo não está chamando para que a igreja imite ele especificamente, mas imite a maneira que ele está procurando imitar a Cristo. O alvo é Cristo. Mas nós precisamos de exemplos de pessoas humanas que estão procurando imitar a Cristo. E nós, olhando para Cristo, nos espelhamos em pessoas piedosas que estão nessa caminhada. E a igreja, de fato, olha muito para o pastor, para o presbítero, para o líder. Então, que a sua igreja, de fato, você seja esse líder consagrado. Porque isso vai dar a força e o poder que vem de Deus, que você vai juntamente com a sua igreja buscar. Porque a batalha sempre é vencida no monte da oração, da adoração. Não exatamente lá no campo de batalha, né? Lá no vale. Moisés subiu e orava, lá embaixo Josué tinha vitória. Quando Moisés cansava, parava de orar, de interceder, o povo tinha fraqueza lá embaixo. Então, irmãos, a batalha é decidida lá no campo, no monte da adoração, na presença de Deus. E quando nós saímos para lutar, para agir, nós temos que estar baseado na graça e no poder de Deus. Para nós fecharmos aqui, senão a gente vai extrapolar uns tempos, deixar um tempo para poder apresentar fotos e dar oportunidade para perguntas. Então nós já vimos 4 características de uma igreja que de fato frutifica em missões. A primeira, ela é uma igreja onde Deus age nela através dela. A segunda, a igreja que cumpre a grande comissão, ou seja, ela se dedica na pregação, no ensino da palavra, na plantação de igreja. Terceiro, ela cumpre o grande mandamento, ou seja, tem atos de misericórdia. Quarto, ela é liderada, pastoreada por pastores fiéis, consagrados a Deus. E quinto, para fechar aqui, ela de fato compreende a sua vocação missionária no mundo, né? E aí, versículo 3, depois de ouvir a voz do Espírito, o Espírito chamou Barnabé e Saulo para uma obra, além das 4 paredes da igreja. Então, versículo 3, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja aqui enviou seus melhores pastores, né? Líderes, se é que a gente pode fazer isso, humanamente falando, fazer essa classificação. Para missões não é o que sobra, o que resta, né? O pior, né? Ou aquele que fracassado, não deu certo no Brasil, vamos mandar para missões. Antigamente tinha essa... Mas tanto para a igreja, o seminário tem que preparar bem o pastor e mandar o melhor para a igreja, mandar o melhor para missões. E sobretudo para os trabalhos difíceis, porque o trabalho é difícil. Pastorar uma igreja, plantar uma igreja no Brasil já é difícil. No campo transcultural tem suas realidades, mas ainda dificuldades enormes. E aí está lá a nossa irmã psicóloga, lá
Eu falo que quando no campo missionário, se você é doido, você fica... Se você é meio doido, você fica doido. Se você é, assim, mais ou menos aquela pessoa irritada, aí no campo missionário você vai ficar mais irritado, porque o desafio aumenta. Mas se você tem potencialidade, no campo missionário também aflora os seus defeitos e aflora as suas potencialidades também, por causa da graça de Deus. E aí a igreja de Antioquia então entendeu e enviou Barnabé e Saulo. E diz o texto que eles oraram, jejuaram e impuseram sobre as mãos. Isso significava um compromisso espiritual, eclesiástico, né? Impor as mãos aqui é aquele ato de compromisso, de responsabilidade. A igreja estava aí dando a autorização, ó, Barnabé e Paulo, vocês vão fazer o ministério que vocês fazem aqui, autorizado pela igreja, vão plantar a igreja, pregar o evangelho, e nós vamos dar a autoridade, a ordenação, a imposição sobre as mãos daqueles irmãos. Vocês podem plantar igrejas conforme essa igreja, vocês podem plantar igrejas conforme a liturgia, a doutrina dessa igreja, mas também vocês vão receber o apoio financeiro. Nós vamos orar por vocês, nós vamos dar apoio, nós vamos pôr a mão no bolso. Aqui não é só dizer assim, vai em paz, Deus te abençoe. Então, é orar e falar, nós vamos comprar um barco, nós vamos providenciar comida para vocês, para a viagem, nós vamos providenciar alguém aí, colega nessa equipe, nós vamos estar juntos. E é tanto que essa ligação ficou tão forte que Paulo usou a igreja como uma base missionária, ele ia, e a gente vê no capítulo 14, que ele está retornando da primeira viagem missionária para dar o relatório, que é o que o missionário faz quando está no Brasil, né? Dá o relatório. E aí ele deu o relatório da primeira viagem, Deus abençoou, abriu as portas aos gentios, aí agora vamos para a segunda viagem. E assim a igreja esteve com ele, naquele apoio, naquele compromisso, porque entendeu a sua vocação. A igreja se empenhou para evangelizar Antioquia, muitas pessoas foram convertidas, e ali muitas pessoas foram feitas discípulos, mas a igreja entendeu que era preciso alcançar os povos das nações, em cumprimento da grande comissão, então enviou Barnabé e Saulo e investiu para que outras igrejas fossem plantadas, outros discípulos fossem feitos em outros lugares do mundo, na Ásia, na Europa, e até hoje nós somos abençoados, né? Aquela visão passa a Macedônia, Paulo foi para a Europa, o evangelho da Europa foi para a América, a América para o Brasil, Brasil para a Guiné-Bissau, e assim essa obra continua, pela obediência ainda dos irmãos. A igreja entendeu. Ela não ficou naquela ideia, né? Alguns chegam para nós e dizem, não, para que você vai fazer missão na Guiné-Bissau? Você tem muita necessidade no Brasil. Tem, mas tem na Guiné-Bissau. O evangelho tem que ser pregado aqui e lá na Guiné-Bissau. Então, você vai pregar aqui, eu vou pregar lá. Deus me chamou para pregar lá. Então, temos que vir. Também a igreja não ficou naquela ideia, não, primeiro vamos evangelizar aqui e depois nós vamos evangelizar lá. Se a igreja americana pensasse assim, nunca tinha enviado Simon, porque hoje está cheio de incrédulos nos Estados Unidos. Nós nunca vamos conseguir evangelizar todo. E ainda mais na nossa doutrina, Deus tem os seus eleitos, nós temos que continuar, Deus vai chamar os seus. Então nós não podemos esperar primeiro crescer aqui e se tornar uma igreja forte, alcançar toda a cidade, para depois fazer lá. É ao mesmo tempo, tanto quanto, né, como diz Lucas lá em Atos 1:8. Então a igreja entendeu. Nós estamos crescendo aqui, mas vamos mandar, e mandaram Barnabé e Saulo. Essa visão ampla do reino de Deus, né, da obra missionária. E aí, antes a gente, para fechar aqui, antes do nosso tempo se falava muito da igreja missionária, mas vieram os estudiosos da missão e disseram, não, igreja missionária não pode mais. Por quê? Esse negócio de igreja missionária diz muito de uma igreja do movimento geográfico, ou seja, sai de um país para outro. Então a missão é mais do que, tem um certo sentido. Aí vieram os mais recentes, né, estudiosos da missão, não, a igreja tem que ser igreja missional. Porque missional não tem a ver somente com o movimento geográfico, mas com o movimento de caminhada no dia a dia, que nós temos que enviar nossos membros, todos os nossos membros são enviados de missão. Tem sua coerência. Só que hoje o termo missional também já tem suas dificuldades, porque muitas igrejas nessa preocupação local estão desprezando o trabalho transcultural. Então, independente do nome que a igreja vai ser chamada, missionária ou missional, e aqui eu estou chamando de uma igreja que frutifica em missões, o importante é que ela compreenda o seu chamado como uma comunidade que é chamada para adorar a Deus e proclamar o Evangelho. É uma comunidade chamada para Deus, enviada ao mundo em missão. E isso tem que ser feito aqui em todo o mundo. Então a igreja tem que compreender, porque daqui a pouco vão vir outros escrever um livro e ganhar dinheiro e cunhar outro termo, né, para a igreja. Nem vai ser missionária, nem missional, vai ser a igreja... Eu ainda não escrevi o livro, não. A igreja que frutifica. Irmãos, a igreja de Antioquia chegou o seu tempo, passou, mas agora é a minha vez, a sua vez, a vez da IPB. Graças a Deus a PMT está em 42 países,
5 continentes, com 283 missionários, mas pelo tamanho e potencial da nossa igreja, podemos fazer no mínimo o dobro. Isso vai depender, de certa forma, do nosso trabalho de oração, de nos empenhar como pastores e líderes da igreja, que nós somos, de fato, temos um papel importante na nossa denominação, na nossa igreja, para que a igreja, de fato, frutifique missões. Que ela entenda essa visão, essa vocação missionária que ela tem como igreja, como realidade terrena. Ela é chamada para adorar a Deus e pregar o Evangelho. Vai chegar aquele tempo que pregação, adoração e missão vai se separar no céu, mas aqui na terra não tem como se separar adoração e missão, né? A adoração e pregação do Evangelho. Então, por isso que a igreja, como realidade terrena, ela é chamada para adorar a Deus e proclamar o Evangelho a toda a criatura, fazer distribuições. Então, nós temos que trabalhar nessa direção e que esse seminário, Reverendo Ageu, Reverendo Márcio, professora, alunos, possa ser esse seminário que forme, de fato, esses pastores que vão trabalhar nessas igrejas, para que suas igrejas, de fato, com suas dificuldades e defeitos, como a igreja de Antioquia, mas seja uma igreja que frutifique em missões. Vamos orar? Quero pedir à professora Raquel que ore. Meu Deus, nós te louvamos, que a tua palavra aqui no nosso país pode ser aberta, pode ser ouvida. Clamamos, ó Pai, para que possamos praticar a tua palavra, especialmente, Senhor, uso desse ensinamento, sendo uma igreja missionária, uma igreja que prega o Evangelho aqui na Guiné-Bissau, onde o Senhor nos colocar. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem trabalhado no nosso seminário e levantado, Senhor, obreiros a partir daqui, como o nosso irmão Paulo. O Senhor abençoe, ó Pai, a vida dele, o seu ministério, o seu trabalho tão longe aqui do nosso país, um trabalho frutífero, Senhor, onde tem não só igrejas, mas também seminários, preparando outros para servirem. Que o Senhor cuide deles, Senhor, da sua esposa, dos seus filhos, das suas ovelhas, e que o Senhor fortaleça o nosso coração, nos dando a alegria de servir e capacitando-nos, ó Pai, a cada dia. Te louvamos, Senhor, pela tua obra que é feita, te louvamos pela vida daqueles que o Senhor escolheu para trazer o teu Evangelho até nós, te louvamos pela tua graça na nossa vida. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora, nossa outra parte, nós vamos mostrar algumas fotos do nosso trabalho na Guiné-Bissau e também aí uma oportunidade para perguntas, para se informar mais sobre o trabalho missionário. E eu tenho uma mesa ali fora, coloquei alguns materiais da APMT, são gratuitos, exceto a bandeira que eu tenho que levar para outras igrejas. Então, tem lá, nós temos folhetos, temos revista APMT, tem até um quadro de missionários e tem o folhetinho da nossa família para você pegar e orar, tem os nossos contatos, tá bom? Aí depois é importante. E um pouco da história do trabalho presbiteriano na Guiné-Bissau. O trabalho presbiteriano na Guiné-Bissau começou em 97 pelo missionário Reverendo José Dilson. Ele esteve lá de 97 até 2003 como missionário da antiga Junta de Missões, depois da PMT. E a primeira igreja foi organizada em 97, né? A primeira igreja presbiteriana lá no interior. E aí eu cheguei em 2011 para trabalhar justamente nessa área de formação de pastores nacionais. Quando eu cheguei lá não tinha ainda nenhum pastor presbiteriano guineense ordenado. Então nós fomos trabalhar para poder organizar a constituição da igreja, criar um concílio e dar uma cara mais presbiteriana no trabalho lá na Guiné-Bissau. Então hoje nós temos já 3 igrejas organizadas, a denominação ainda é pequena, humanamente falando, né? Nós temos a Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, já é uma denominação constituída no país, então tem 3 igrejas organizadas, 7 congregações, 2 pontos de pregação, um seminário, 2 escolas, 8 pastores, 10 presbíteros, 10 diáconos. Então esse é um pouco da estatística do trabalho presbiteriano. Obrigado, meu irmão. Aí, pode passar isso aí, vocês já viram o mapa da Guiné-Bissau, uma informação geográfica importante, porque muita gente pensa a África como um país, ou a África um continente com 54 países. As pessoas geralmente falam assim: pastor, você viu fulano de tal? Eu falei: onde é que ele está? Ele está em Moçambique. Eu falo, da Guiné-Bissau para Moçambique, 4 horas de voo, né? Então, às vezes as pessoas confundem. Mas é só atravessar o oceano, você vai estar lá, do outro lado, ali na reta de Fortaleza. É um país, nós temos aqui 80 ilhas, 30 são habitáveis, então lá que estão as praias bonitas, lá nas ilhas. Mas você tem que gastar 3, 4 horas de barco para chegar lá. Pode passar?
um pouco do quadro religioso. População lá em cima, 2 milhões. Alguma pergunta sobre o quadro religioso? A gente já vai, à medida que vai passando, vai... Ali... O muçulmano a gente sabe que crê que faz, né? Os animistas, eles praticam a religião, o que muda no dia a dia? Então, os animistas são aqueles que estão ligados à adoração de espíritos, feitiçaria, são as religiões africanas, tradições africanas, aquilo que tinha antes da chegada do colonizador, né? Mais ou menos a religião dos povos indígenas, aqueles que dão de ânimo, né? Dão vida a seres animados. Então, eles creem que a pedra tem espírito, então a árvore, o animal. Então, são as religiões animistas, mas, sobretudo, a questão da feitiçaria, da adoração de espíritos. Então, é 40% da população. Então, a maioria dos animistas antes se convertiam para o cristianismo, mas hoje já estão se convertendo para o islamismo. Então, quando eu cheguei na Guiné-Bissau, tinha 45% de muçulmanos, já está 50%, cresceu, era 5% de cristãos, cresceu para 10%. Ali é aquela pesquisa geral, né? Católicos e protestantes. Nós temos ali em torno de 4% de católicos e 6% de evangélicos na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país diferente das demais colônias, ex-colônias portuguesas. O português não é a língua falada é crioulo, a língua que a gente prega, além das 27 línguas diferentes. O português é a língua oficial, mas não se fala nas ruas. Então, no seminário a gente usa o português porque a língua oficial é obrigatório. Então, se alguém for dar aula, tem essa vantagem. Então, o aluno, para ir para o seminário, tem que ter uma base de português, até mesmo para dar sequência nos estudos teológicos. Mas na rua, na igreja, se você for pregar na igreja, tem que fazer a tradução para o crioulo. O crioulo não é uma língua complexa, ela tem origem no português de Portugal e misturou com as línguas africanas. Então, é mais ou menos uma diferença do português para o espanhol. Mas é uma outra língua, né? Se você está com fome, você fala assim, um misse bianda, ou seja, eu quero comer. Um misse água, eu quero água. Então não é tão complexa, mas é outra língua, né? Então ainda não há perseguição, graças a Deus, há liberdade para se pregar, não há proibição. É claro que se alguém se converte de linha muçulmana, a família vai perseguir. A família vai expulsar de casa, vai negar comida se é um jovem. Então a igreja às vezes tem que acolher esse jovem, principalmente adolescentes, né? E as conversões acontecem mais entre crianças, adolescentes e jovens. Raramente se converte um adulto. Então a igreja, sobretudo, é uma igreja jovem, tanto pela fundação quanto pela população, que a maioria são jovens. A expectativa de vida é 47 para homens e 52 para mulheres. Então ainda é baixa, né? Próximo. Aí essa é a capital Bissau, né? A avenida principal. Ali o comércio informal, onde as pessoas vão fazer suas compras. Então o prédio mais alto tem 6 andares. Agora que estão começando a fazer prédios, né? A maioria são casas. Desses 2 milhões de habitantes, 1 milhão está na capital. Aquele fenômeno da urbanização que está acontecendo também lá na Guiné-Bissau. Os jovens estão saindo da aldeia, eles saem da aldeia, vai para a cidade do interior, depois do interior para a capital. E os que chegam na capital querem ir para o Brasil, para Portugal. Por isso que o nosso desafio foi logo fundar o seminário lá para poder preparar pastores lá. Porque se o africano geralmente vem para o Brasil, chega aqui, se encanta e é difícil querer voltar, aí ele quer fazer uma graduação, quer fazer um mestrado, um doutorado. Espero ter alguém aqui de algum país africano, aluno. Se tem, agora tem que voltar rapidamente, não vai ficar aqui, né? Cadê? Tem alguém? Não tinha um angolano, cadê? O Kennedy não está aqui? Não tinha algum guineense? Só nasci lá. Meu pai foi junto com o reverendo José Kilson. Não. Então quem é seu pai? É David da Silveira, mas ele era da NPI. Né? Ok. Mas... Não sei. Irmãos, sem comentários assim. Mas você está de parabéns, está aqui no bom seminário. Então, vocês são pastores, se vocês encontrarem um africano aqui, falar, nós vamos dar um apoio, mas volta para o seu país, vai ser pastor lá, porque eles querem ficar aqui. É natural, né? Assim, você chega a ver a realidade do Brasil, é o primeiro mundo, né, para eles. Então é natural, né? Você quer. Só que se ele chegar aqui e quiser fazer graduação, mestrado, doutorado, quando ele voltar, tá velho, doente, não vai render lá, né? Então, por isso que a gente quer formar bem, mas formar lá e vem ao Brasil por uma visita rápida, fazer um curso de especialização, mas a graduação, a base, é melhor dar no contexto local, né? Mas aí é outra história. Um pouco da cultura africana, né? Uma cultura mais coletiva, né? Aí
A gente come na mesma tigela, lá na igreja, quando tem programação. Na sua casa você pode comer no seu prato normal. Na sua casa, se você encontrar feijão, arroz, você pode fazer. Mas normalmente, no dia a dia, as pessoas comem peixe e arroz. Esse dia era um dia de festa, nós fomos na aldeia, tinha arroz e frango, né? Galinha da terra, caipira. Então aí nós temos ali, olha lá, bianda sabe mal, ou seja, comida gostosa, muito gostosa. O Jumbai significa comunhão. Isso é lá você não precisa ficar muito assim, falando, ó, vem para a comunhão, porque é mais natural. Então, a igreja em todo lugar tem suas dificuldades. Essa questão da comunhão é mais comum porque a ideia da coletividade, as pessoas elas se sentem participantes de uma comunidade, de uma etnia, então eles não conseguem se ver fora da comunidade. Pessoal, porque eles ficam com medo de tomar decisão pessoal, quando tem que tomar, porque para não ofender a família, os amigos, então esse é o outro desafio, né? Aqui no Ocidente, no Brasil, o pessoal, não, eu sou meus direitos, querer ser muito individualista, não leva em consideração a família, a igreja, já é outro. Então o ensino bíblico, irmãos, ele tem que confrontar e tem que tornar padrão e tem que levar o discípulo, o brasileiro guineense, à imagem de Cristo. Então haverá desafios em uma área ou em outra, né? Então às vezes tem as suas dificuldades lá, tem aqui, mas tem as bênçãos também, né? É um pouco da estatística, já falei. Aqui, ó, nós temos 50 crianças comungantes, mas nós temos mais de 1.000 crianças nas nossas igrejas. Por quê? Como os pais não são da igreja, então não podem ser batizadas. Porque uma igreja que tem 100 crianças lá, tem poucas crianças. A maioria da população são crianças. Então tem muita criança, e até mesmo os filhos dos muçulmanos, os pais permitem ir à igreja. Lá tem essa curiosidade, né? O islamismo é um pouco mais sincretista, e então não há eles não são tão aguerridos como do Oriente Médio, então eles permitem as crianças ir à igreja. Então tem essa vantagem, né? Então por isso que nas 3 igrejas, quase sempre os membros comungantes, e aí os não comungantes. Pode passar? Ali a bênção, lá pastores nacionais, eles são guineenses, preparados e ordenados, aí preparados no nosso seminário. Os diáconos, presbíteros, missionários, tem outros missionários da PMT que trabalham conosco. A Fernanda lá já esteve lá, conheceu um pouco lá do trabalho missionário. E aí, eu quero conhecer lá, o rapaz está do lado dela ali. Lá na Guiné-Bissau, o rapaz tem... Lá na Guiné-Bissau tem que pagar o dote, hein? Tem que pagar o dote para a família da moça. Não, está de parabéns aí. A Fernanda é menina de ouro. Então pode passar um pouco aí, não? Passar aí a área nossa área de atuação. Esse aqui é interessante. Aqui, ó. Esse é o nosso seminário. Hoje, pela graça de Deus, eu sou o diretor do maior seminário presidente da Guiné-Bissau. Só tem. Aí, reverendo. Então, isso de certa forma, isso tem a ver com também o JMC, o apoio, a formação dessa visão. E já recebemos aí professores do JMC, então essa ligação aí com o JMC, esse trabalho missionário, e também tem a ver com esse seminário. Então essa é a primeira turma, nós temos aqui 6 alunos, a terceira turma de bacharel. 4 são candidatos da nossa igreja, 2 já são pastores de outras denominações que estão fazendo conosco. Então agora há uma procura, provavelmente a próxima turma haverá mais alunos, principalmente de outras igrejas que querem fazer no nosso seminário, né? Porque agora a gente já tem uma estrutura. Quando a gente leva o professor do Brasil, as pessoas, não, o seminário é bom, o seminário presbiteriano é bom, tem professor do Brasil e tal. Então, quando vai alguém, valoriza bastante o nosso seminário lá. Então, quando você for lá, o pessoal, não, está vindo professor do Brasil, o pessoal, até na Guiné-Bissau, já tem essa forma. Não, o presbiteriano tem um tanto de defeito, mas no negócio de ensino, pregação, eles são bons. Então, vamos ter, pela graça de Deus, também ter aí, ser considerado também alguém que ensina, que prega o evangelho, que faz missões. Mas isso, quando teve a conferência no ano passado, foi o Hernandes, foi o Hélio Jair, que falou da nossa conferência lá. E aí o pessoal ficaram admirado. Tinha 3 preletores, um era batista, reformado, lá de Portugal, e os 2 eram presbiterianos. A primeira vez nós conseguimos, que antes era tudo de outras denominações, nós conseguimos, então já... Aí o pessoal das igrejas falou, nossa... Eles são presbiterianos também? São do seu seminário? Falaram, formaram no Brasil, mas são presbiterianos, né? Então eles pregam assim a Bíblia, explicam a Bíblia e tal. Olha. Pode passar, né? Olha lá.
Nós tivemos a bênção também de começar um curso de pós-graduação para formar professores para o seminário, e tivemos os primeiros formando. A turma começou com 11, mas nem todo mundo foi até o final. Alguns conseguiram terminar e receber o diploma, outros o certificado, mas aí nós temos aí, aqui o pastor Beto, é casado com a missionária Cecília, o pastor Sabino, já esteve aqui no Brasil. Ali tem o pastor Indondo, que hoje é o presidente do concílio, tem lá o pastor Rubens, que é um batista, e outro o pastor Roberto. Então nós temos aí 4 que são da nossa igreja e um é de outra igreja, de outra denominação, batista. Então isso foi recentemente a formação de pós-graduação. Então isso é a oportunidade de poder influenciar também na área de teologia reformada lá e preparar professores para o seminário. Essa foi a reunião do concílio que tivemos agora, o Concílio Nacional. Pastores, presbíteros, alguns missionários que trabalham conosco. A última reunião que aconteceu em junho. Lá é anual. O concílio é tipo um presbitério, é tipo um sínodo, tipo um supremo concílio, né? Resolve tudo lá. Lá que ordena, lá que transfere pastores, lá que decide tudo aí, né? Como a igreja é pequena, não precisa ter, à medida que for crescendo, a gente vai desmembrando. Mas por enquanto é um concílio só. Aí a gente chama de concílio nacional, mas ele tem a função dos 3, né? De presbitério, de sínodo e de concílio nacional. A base da Constituição é mais ou menos a nossa. Nós fizemos algumas adaptações, alguns artigos que têm a ver com a realidade de lá. Mas a base é a Constituição do Brasil e a Constituição de Fé, tudo que o sistema presbiteriano, das igrejas presbiterianas reformadas no mundo. Quando a gente está no Brasil, procura colaborar também na formação de obreiros aqui. Eu sou aluno do CFM, que é o curso de formação missiológica, que eu também dou aula lá de introdução à missiologia. Acontece na Unida, agora, por causa da situação da igreja, está acontecendo na Higienópolis. E aí é um curso bom para pastores que... aqueles que vão entrar na PMT, é obrigatório fazer esses módulos, né? Reverendo, não sei como é que está, por exemplo, o seminário de BH, não sei como é que está essa parceria com a PMT, o seminário de BH está oferecendo alguns módulos dentro do próprio seminário, não sei como é que, porque a ideia é quando o aluno sair no 4º ano, se ele vai para missões transculturais, ele já sai, aí não precisa ficar mais um ano, porque ele já fez os módulos durante o curso, né? A ideia é eliminar as matérias que ele tiver no seminário, que tem a ver com missões, evangelismo, teologia bíblica de missão, já eliminar e acrescentar os módulos. Talvez, não sei, depois do senhor conversar lá com a PMT, como é que pode ser feito isso. Então, já tem essa parceria, acho que talvez seja uma coisa útil aí para o seminário e para essa questão aí de adiantar um pouco de tempo e também custo, né, para a formação e a preparação missiológica dos seminaristas, tá bom? E essa integração maior da missão da PMT e do seminário. Bom, eu sei que já tem uma parceria boa aí, o reverendo Agripino sempre está aqui. Essa é a segunda igreja organizada no país, na capital, né? Em 2014, ela foi fundada, ela começou pelo pastor Beto e a Cecília, que começaram o trabalho presbiteriano na capital, e aí em 2014 nós organizamos a segunda igreja. Eu fui para o interior. Aí, em 2013 eu fui para a capital para ajudar a organizar a primeira igreja na capital. Pode passar? Esse é um trabalho que nós começamos na capital, agora já construímos o templo. Pode continuar? Essa é a terceira igreja organizada no país, a segunda na capital. Então o trabalho lá começou no interior e veio para a capital. Fez um rumo diferente. Essa é a igreja que mais cresce. A minha esposa, ela trabalha na área de social, né, na nutrição, no orfanato. São crianças que são gêmeos, as crianças que ela foi dar assistência lá no orfanato. Quando nós chegamos lá em 2011, o Timóteo tinha 7, a Sara tinha 11. E aí foi o acampamento que eles foram participar. Aí o almoço saiu 5 horas da tarde e o meu filho começou a chorar, tinha 8 anos, né? Brasileiro almoçar às 5 horas da tarde, mas no acampamento às vezes é normal, até chegar, arrumar, cozinhar lá no fogão de lenha. Então o Timóteo começou a chorar, alguém teve misericórdia e deu uma bolacha para ele. E sobreviveu. Uma foto mais atual ali, o Timóteo tem 18, está fazendo direito aqui no Mackenzie. A Sara tem 22, está fazendo mestrado em linguística. Terminou a graduação em letras, fazendo mestrado em linguística. E aqui o Timóteo e a Sara. Aí são solteiros, estou orando para Deus preparar o esposo e uma esposa. Minha esposa não pôde me acompanhar hoje, mas ali é uma bênção na minha vida, a Maria do Carmo. Pode parar? Pode passar? Alguns desafios aí? Gostaria que alguém lesse com bastante força aí esses desafios aí. Fortalecer o conhecimento bíblico, teológico e missiológico da igreja. Fundamental lá para a igreja lá. Outro? Fortalecer a autonomia da igreja na sua liderança e no seu sustento financeiro. Aqui, essa é uma questão importante, mas é preciso ser explicada. Autonomia. Porque autonomia não significa independência, no sentido... Porque o que acontece na missão? Com esse negócio, quando surgiu os 3 altos,
Você sabe quais são os 3 autos? Foi muito propagado aí na missão. Autossustento, autopropagação, autoliderança. É bom, mas isso foi entendido de forma errada, porque muitas igrejas, não, agora nós somos independentes de vocês, então nós vivemos de qualquer maneira. Aí começaram a doutrina a ir para outros caminhos. Essa questão não significa, nós temos que sempre manter a fraternidade, a comunhão, a linha teológica. Então tem que ter muito cuidado quando você... É igual a igreja se torna uma congregação, se torna independente, mas ela se mantém na federação de igreja. Então, mesmo o trabalho missionário na Guiné-Bissau, ele já tem sua liderança, tem seu concílio, mas tem que manter a linha fraterna e teológica com a igreja de origem por toda uma caminhada. Então, não pode perder esse vínculo totalmente. Vamos dar autonomia e deixar eles se virarem lá. Mas é importante estar acompanhando e a igreja lá também entender que eles são independentes no sentido, têm sua autonomia, são independentes, mas não são autônomos para fazer o que querem e escolher qualquer caminhada teológica que eles quiserem, né? Então é só essa ressalva, porque numa messiologia hoje está muito essa questão da independência, né, da liberdade, então tem que ter muito cuidado com isso. Pode continuar a leitura? Formar mais pastores e líderes, plantar mais igrejas em regiões estratégicas do país. Pode passar outro. Iniciar mais trabalhos em regiões de povos de predominância islâmica, apoiar os trabalhos de tradução da Bíblia nas línguas nativas existentes. Lá nós temos já a Bíblia traduzida no crioulo, estamos tendo outras traduções, nós temos um missionário da nossa igreja que está traduzindo a Bíblia para uma língua nativa lá, não tem nenhum convertido dessa etnia lá na Guiné-Bissau, temos em outro país, o Saracolê, e quem sabe agora com a tradução da Bíblia, está terminando o Novo Testamento, e possa haver convertidos. Então, se alguém tem área nessa vocação, nessa área de tradução, se prepare, se dedique, é importante, e que a igreja apoie também, porque às vezes a igreja não quer apoiar muito, porque não vê resultados rápidos, né? 20, 15 anos para você traduzir o Novo Testamento. Se tiver uma equipe boa, e se você tiver, pela graça de Deus, boa cabeça, né, para aprender língua, saber bem o grego, o hebraico, a língua nativa, a sua língua e outras coisas mais. Desenvolver mais projetos sociais nas áreas de educação, saúde, adquirir terrenos para a construção de templos e escolas. Por fim, manter uma boa equipe de missionários da PMT por pelo menos uns 10 a 15 anos. Então, são os desafios, então ainda há espaço para quem quiser ir para a Guiné-Bissau, né? Pode passar o último slide? Aí, na nossa visão, né, a Deus toda a glória, Ele é que é o dono da missão. Aqueles que são parceiros, como esse seminário, como irmãos aqui, algumas igrejas representadas por vocês são nossos parceiros. Muito obrigado. E aqueles que não conheciam, que agora estão conhecendo mais sobre a Guiné-Bissau, que orem, que participem e querendo entrar em contato conosco, está aí os nossos contatos. Lá fora também tem o nosso folder, que tem o nosso contato. A gente ficaria feliz em responder a sua pergunta, tá bom? Ainda temos aí a oportunidade para fazer algumas perguntas, se alguém quiser, até meio de e-mail. Estourando aí. Alguma pergunta específica sobre o trabalho? O que é necessário para alguém seguir dando aulas no seminário? Qual o caminho a seguir? O que é requerido? Para você, ou seja, você fala um trabalho de curto prazo, ou médio prazo, você missionário de tempo? Você pode colocar os selecionados. Não, a princípio, a curto prazo, como você dá uma contribuição rápida, como o reverendo Jair, que vai anualmente, a primeira coisa, você tem que ser formado, né? Ter bacharel em teologia, ser formado. Porque para dar aula no seminário tem que ter, aqui no Brasil é mestrado, né? Lá é no mínimo bacharel para dar aula no seminário. Mas, então, sendo formado, se você for formado, você já é formado, está no 4º ano? Então, o ano que vem você pode ir lá. Se quiser, então a primeira coisa é ser formado, ser bacharel em teologia. E aí você, por enquanto, nós não temos nenhum apoio financeiro para poder mandar alguém. Então a pessoa que vai tem que, igual o reverendo Jair, ele fez o projeto, a igreja dele ofertou o presbitério, né? Então por enquanto a gente manda o convite e a pessoa lança o convite da carta oficial do seminário e a pessoa, normalmente você vai na sua igreja, vai no seu presbitério, no seu sínodo, conseguir um apoio para passagem. Porque ainda não temos um apoio institucional para passagem para essas pessoas que vão. Então você tem esse desafio aí. Seriam os 2 desafios principais agora: ser formado, ser pastor ou formado em teologia e levantar o recurso para poder ir. Hoje a passagem subiu bastante, está em torno de R$12 mil e de volta, né? Mas não deixe que o fator financeiro determine a sua ação missionária, né? Senão a gente não vai fazer nada na vida, né? Bom, em relação ao geográfico, por exemplo, a questão de oferta, né? Não tem um trabalho para fazer, vai ser tantos
no valor da moeda local. Em relação ao real nós temos nós temos uma noção do que funciona. A moeda lá é o franco CFA, ela é mais desvalorizada em relação ao real, só que porque nós recebemos em real, você faz o câmbio em dólar e vai trocar na moeda local, então você perde, acaba que isso... Mas nós temos essa vantagem que nós temos ainda, a nossa moeda é um pouco mais valorizada do que a moeda de lá. Mas mesmo assim tem essa dificuldade cambial, né? Porque você recebe em real e essa questão do dólar, o parâmetro é o dólar, né? O dólar está alto, então tudo fica mais alto quando você vai trocar na moeda local, né? Por exemplo, eu recebo uma oferta, por exemplo, R$500. Quando eu for lá eu posso, agora com cartão, eu posso ir lá no banco e já sacar na moeda local. Só que ali vai ser descontada a taxa cambial, né? Real para dólar, dólar para moeda local. Então já fica ali. Então são esses desafios do trabalho missionário. Como vocês sabem, é importante falar isso aqui porque às vezes até mesmo pastores não sabem, né? Que o missionário da PMT, ele tem o sustento direto de Deus através da APMT, daquele recurso que vai da IPB que vai para missões, daqueles 54%, uma parte, nós vamos, uma fatia do bolo vai para a Junta de Missões Nacionais, que paga integralmente os seus funcionários, a fatia vai para e pelas autarquias missionárias. Aquela fatia que vai para a PMT, quando é distribuído para os missionários da PMT, é para pagar o INSS, o seguro de vida, e em torno de 20% do seu sustento. Então, por exemplo, se eu preciso de R$10.000, eu recebo mensalmente uma parcela de R$2.000. Então, o restante, 80%, nós, missionários, temos que levantar diretamente com as igrejas parceiras. Então, por isso que o missionário, ele não é um mendigo, mas ele é um instrumento de Deus para dar a oportunidade de abençoar a igreja, desafiando parceiros. Então, nós não somos mendigos saindo pedindo dinheiro, mas nós somos pessoas que têm que buscar parceiros, né? Igrejas, irmãos, presbitérios, e entender que isso faz parte do missionário da PMT. Aí muitos ficam desanimados, não vou entrar, não vou ser missionário porque tem que sair. Mas, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, levantar os parceiros, né? Graças a Deus, até hoje, nunca nos faltou o que era necessário, e às vezes até mais. É um desafio grande, mas Deus dá o sustento, né? Porque você tem que levantar o sustento não somente para o seu sustento da família, quanto para o sustento do seu projeto, né? Então, por isso que você acaba levantando uma faixa maior, porque, por enquanto, no começo, o meu projeto está ligado a seminário. Não tem uma verba específica para construir o seminário. Eu tenho que levantar com parceiros, com pessoas que vão ofertar para construir o seminário. Então, esse é o desafio. Outra pergunta? Paulo, há uma escola lá em Guiné, uma escola cristã? A nossa igreja tem o trabalho missionário tem duas igrejas evangélicas, duas igrejas cristãs, presbiterianas. Nós temos uma escola no interior, até 4ª classe, mas a maior escola está na capital, tem até 6ª classe, cerca de 300 alunos, e que é dirigida pela missionária Cecília, que é a brasileira, casada com um guineense. Tá? Já tem... A escola tem liberdade para inserir evangelho? Graças a Deus ela tem toda a liberdade, é uma escola confessional, ela pertence à igreja presbiteriana de Jalo, que é a primeira igreja em Bissau, e ela tem toda a liberdade lá, então tem procurado fazer isso, tem sido um instrumento muito bom de evangelização, tanto para abençoar a comunidade, naquela ideia do grande mandamento, mas também com relação à grande comissão. A maioria das crianças que frequentam a escola, os pais não são crentes e as crianças frequentam a igreja. Então, tem sido uma bênção lá nesse sentido. E também colaborando com um país que 40% da população são analfabetos. É uma área bastante importante. Lá, praticamente, é aquilo que Simon fazia. Uma igreja, uma escola. Ainda temos tentado fazer, sobretudo nas aldeias, no interior. Então, mais uma outra pergunta para a gente? Mais alguma? No nosso caso, no primeiro ano, se nós quiséssemos participar de um evento evangelístico da região, como seria? O que nós precisaríamos para poder realizar esse trabalho? Ok, seu nome? Pedro. Então, se você é seminarista, é seminarista, mas quer fazer uma visita na Guiné-Bissau nas férias, e é importante até um trabalho aqui, outros já foram para outros países, e pode ser feito. No caso do seminarista nas férias, ele pode ir ficar lá 10 dias, 15 dias, um trabalho de férias, ele vai fazer trabalho de evangelismo junto com os pastores lá, ele vai ter a oportunidade de pregar nas igrejas, com tradução dos pastores, e de contar a sua experiência, não vai dar para dar aula, mas vai contar a sua experiência no seminário. Mas se você chegar lá, vai ter muito trabalho na área de evangelismo, pode pregar com tradução, dar palestras nas igrejas, então vai ter muita oportunidade. Pode
pode ser feito e seria uma bênção receber. É importante você ter falado que não somente no caso quem passou para dar aula no seminário, mas você como seminarista pode ir, e aí no trabalho de férias pode ir, e aí vai trabalhar nessa área de evangelismo, pregar nas igrejas, dar aula na escola dominical, então há muita oportunidade nesse sentido, tá bom? Pode ser feito aí, então pode ser, é só se preparar, projetar, orar e se preparar, quem sabe, um trabalho de férias aí. Seria um prazer receber aí também seminarista JMC nesse sentido, tá bom? Aí a gente vê, então, o contato, quem pode te receber lá, quanto que você precisa levantar e dar as orientações aí. Tá bom? Mais uma última pergunta para a gente encerrar, que dá o nosso horário, 12:30. Se tem alguma última pergunta? Fernando, tem algum trabalho social lá na igreja? Desenvolve? Qual a importância do trabalho? Então, pode, desculpa. Sim, qual a importância do trabalho nessa questão do evangelismo lá? Então, o trabalho social mais forte que nós desenvolvemos são com escolas. Então, são escolas e cursos de profissionalizantes. Informática, música. Nós temos um projeto social no interior chamado Projeto Educando, que tem o Rogério e a Fabiana, que são missionários. Geralmente, eles levantam parceiros no Brasil para manter aquela criança na escola. De manhã ela está na escola normal, à tarde ela tem reforço escolar, tem alimentação, tem a hora de música e tem as escolas normais. E essa área de nutrição, né, que minha esposa trabalhava, parcerias com a ONU, né, para poder fornecer aquela papa, aquela multimistura. Então, essas parcerias, a área de esporte, nós temos parceria, quem gosta da área de esporte. Nós recebemos lá o missionário Paulo, ele era formado em Educação Física, ele fez o curso da CBF de técnico e ele ficou um ano. Ele montou uma academia de futebol e lá o guineense, o africano gosta muito de esporte, futebol, atletismo. Então ele montou uma academia de futebol ligado a uma igreja, é importante, trabalho social ligado a uma igreja, porque aí tem a continuidade, o discipulado. Então os adolescentes da academia começaram a frequentar a igreja, alguns foram batizados, estão lá. Ele voltou, ficou um ano como missionário voluntário. Ele voltou e Deus o chamou para ser missionário de tempo integral. Aí ele casou com uma americana, agora ele que estava no Brasil, e agora ele está fazendo o seminário de BH, está no 3º ano, e quer retornar, está se preparando para se tornar missionário de tempo integral na PMT, para retornar, provavelmente, para Guiné-Bissau. Então, nessa área aí, na área de nutrição, esporte, área médica, que tem enfermagem, né? Então, é o que mais forte lá que nós atuamos socialmente. Escola, educação, saúde, nutrição e esporte. Aí isso tem aberto bastante portas para o trabalho, né? Mas sempre ligado, sempre naquela visão correta, sem deixar de fazer o principal. Então, obrigado. Deus abençoe vocês. Depois, quem quiser conversar mais particularmente, nós estamos à disposição.